Paz e bom dia, queridos. É um privilégio estar aqui com vocês para a gente gravar mais uma aula aqui de Escola Bíblica Dominical para esta manhã de domingo tão abençoada. Então, nós vamos ter um tema hoje bem interessante, falando da nossa parte interior, o homem interior, a mente, a vontade, as emoções, né, restauradas pelo Senhor. Eu achei muito válido esse tema, porque trata de como que nós precisamos lidar com o nosso homem interior, a nossa parte interna, e cuidar disso para que a gente possa ter um bom relacionamento com Deus. Eu quero, antes de iniciar, fazer uma oração com vocês, e aí a gente segue comentando esse tema, ok? Vamos orar junto, irmãos? Pai, nós pedimos Tua graça, proteção, sabedoria, para que a gente possa hoje compartilhar algo sobre o valor, ó Deus, da restauração do nosso homem interior, das nossas partes emocionais, das nossas áreas da mente e das emoções e da vontade, para que tudo seja entregue ao Senhor e o Senhor possa nos cuidar, nos abençoar e ministrar em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Querido, sobre homem interior, eu não quero assim aprofundar muito sobre todo o tema, mas eu quero, antes de entrar nas abordagens da lição, dar um panorama aqui com vocês de uma forma que eu entendo isso aqui, tá? Primeiro, nós temos a ideia do corpo, alma e espírito, né? O homem dividido nestas partes. E aí aqui a revista hoje se prende a parte 2, né? A alma, que seria a mente, a vontade, as emoções. Mas, diante desse tema corpo, alma e espírito, há duas linhas aí teológicas que tratam desse assunto, né? A tricotomia e a dicotomia. Então, eu não quero explicá-las, né, a profundo, porque não dá tempo, mas são as linhas, né, de que nós somos corpo e espírito, né, isso seria dualismo, e o dualismo então trata do corpo, e as partes espirituais e almáticas, né, se fundindo numa só, sendo alma e espírito uma coisa só. O corpo, alma e espírito já divide corpo, alma, né, essa parte interna nossa, e o espírito como aquilo que tem mais propriedade vinda de Deus, onde Deus sopra o espírito e a vida. Então isso seria a tricotomia, bem resumidinho que eu estou colocando aqui para vocês. Agora, nesse aspecto de quando se divide o ser humano, tem dentro dessas linhas teológicas uma ideia de que o corpo é ruim, é mau, né? A carne é má e tal, e a alma, então, ela é assim, que está esse conflito da briga, né, de pecado e santidade na alma, e o espírito é santo, é bonzinho, veio de Deus e torna para Deus, que Deus o deu, tal. E então põe uma parte do nosso ser ruim, uma mediana e uma excelente, né, o espírito. Porém, eu quero dar uma ideia para vocês aqui de como eu acredito, até porque nós temos 1 Tessalonicenses 5,23, diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Se Paulo está recomendando que a gente santifique espírito, alma e corpo, quer dizer que todos se contaminam, entendeu? Então o nosso espírito, quando pecamos, ele se contamina também. Não quer dizer que o espírito é a parte divina nossa que nos suja. Nós temos em 1 Coríntios 7, versículo 1, diz o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Então quer dizer que quando nós contaminamos, ou eu peco,
todo o meu ser peca também. Então eu peco na minha carne, no meu espírito, na minha alma, e isso se contaminou. Quero dizer então que não é a carne que é ruim. Ou erramos no nosso ser inteiro, ou acertamos no nosso ser inteiro. Dizer que o corpo é a parte inferior das nossas vidas, não quero dizer isso, até porque Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se ele é templo do Espírito, é morada do Espírito, e que Deus também valoriza tanto isso, que no momento da ressurreição, para nos salvar, nós ressuscitaremos, os mortos ressuscitarão e receberão o corpo glorificado. Então o corpo vai para o céu, Deus vai levar, faz parte de mim, né? Eu sou espírito, alma e corpo. Então nessa totalidade é que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Fazendo essa introdução aí, queridos, para que você entenda o valor, né, da santidade no seu todo, porque tem algumas frases assim que eu já ouvi: a carne não converte, tá? Não, a carne converte, porque se eu não convertesse minha carne, não teria jeito de santificar o corpo, né, que é recomendado aqui para que haja santidade. Então todo o nosso ser se converte, todo o nosso ser se corrompe, entendeu? Espírito, alma e corpo converte, espírito, alma e corpo se corrompe no ser humano. Agora, claro, há algumas atribuições bem distintas para essas partes. Por exemplo, o corpo é um veículo nosso, que nós interagimos com esse mundo físico, nos alimentamos, vivemos aqui, é o templo, né? A moradia. A alma, por exemplo, se atribui a essas funções mesmo, mente, vontade e emoção. O espírito, sim, aquilo de onde vem a vida, né? O sopro de Deus, que nós temos proveniente como identidade, semelhança de Deus no todo, né? Onde a gente vai ter espírito, alma, corpo, mas isso, queridos, só se divide, por exemplo, por meio da morte. O corpo fica aqui, a alma e o espírito vai, mas no momento da salvação isso vai unir, né? Para sermos salvos, o corpo vai ser ressuscitado e glorificado. Para sermos condenados também, os mortos ressuscitarão também para serem condenados, né? Então, ou seremos salvos no todo, ou seremos condenados no todo, espírito, alma e corpo. Ótimo? Então, feita essa abordagem aí, eu quero entrar no assunto da revista, primeiro deixando com vocês o texto áureo, né? Pelo que não sejamos insensatos, mas entendai qual seja a vontade de Deus, ok? É muito importante que a gente entenda qual para a gente lidar com o interior. Efésios 5,17 diz isso. Nossa verdade prática diz assim: devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual seja a boa, agradável e vontade de Deus, né? Assim trilhar por ela, ok? Texto bíblico nos diz o seguinte em Filipenses capítulo 4: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz esteja convosco. Entrando aqui, queridos, no assunto que nós temos da restauração da mente, da vontade e das emoções, nós vamos primeiro abordar essas três áreas, né, da alma. Nesta lição, nós estaremos estudando as áreas da alma que estão ligadas
a nossa essência e que precisam ser curadas, né? Claro, havendo pecado, havendo a queda, visto que houve esse distanciamento de Deus, houve uma destruição, né, dos valores da criação de Deus em nós, e a gente perdeu, né, daquilo que era pureza, santidade, inocência, um homem perfeito, deixou de ser. E, inclusive, veio a morte, né? Porque do momento que pecamos, houve uma sentença de morte, e por isso há uma grande necessidade de restauração, né? Essa restauração se dará por completo na nossa salvação. Mas ao passo que veio Cristo, que nós recebemos a dádiva de Deus através do sacrifício de Cristo, crendo em Cristo, aproximando de Cristo, imitando Cristo, nós receberemos novamente a habilidade, a condição de termos uma alma, as emoções, a mente saradas, curadas, né? Sendo restaurada então uma comunhão plena com Deus aqui, e a gente pode então ter um relacionamento saudável com Deus. É bem claro, queridos, que quando nós seguimos o intuito do homem interior corrompido, separado de Deus, é nítido que essas áreas se corromperam. Um homem sem Deus, ele é mau, a tendência é negativa, é para o pecado. Agora, para que haja mesmo mudança em nós, que a gente chama isso de novo nascimento, né? Um encontro com Cristo, havendo isso, muda, né? Aqueles valores, entre aspas, né, que a gente dava ao erro, ao pecado, priorizando as falhas, agora não. O homem em Cristo, sarado, ele vai usar a mente, o potencial da mente para guerrear, para se equilibrar contra as falhas. E também, né, claro, usa bem à vontade as emoções. Nós vamos abordando cada uma delas, mas no nosso ponto 1 da lição, está apontando a mente como essa líder, esse lugar, né, de referência que precisa ser renovado para que você tenha uma comunhão plena com Deus. Romanos 12:2 diz o seguinte, olha, em Romanos 12:2, a gente está orientado que nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nossa vida tenha uma mudança, né? Mudança de mente, renovação. A palavra para isso é metamorfo, né? Ou seja, transformação, metamorfose, o exemplo da borboleta, né? Antes uma corozinho lá, uma lagarta, depois vai para o casulo, tem todo aquele processo de metamorfose e transforma numa borboleta. Assim é o novo nascimento, né? Essa transformação que nós precisamos ter vinda de Deus. Isso fica bem claro quando a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, se tudo é novo, nós vamos receber novas injeções de Deus aí na nossa emoção, na nossa alma, na nossa vontade, para que isso se transforme e passe a se sujeitar, ou até mesmo não só sujeitar, mas desejar caminhar na vontade de Deus, porque trilhando na vontade de Deus, querido, os beneficiários disso somos nós. Quando eu me sujeito ao Senhor, a dádiva é minha. Deus não precisa da minha sujeição. Deus não necessita de eu bajular Ele. Deus não precisa de eu, por exemplo, adorá-lo para Ele ser Deus. Ele vai ser Deus sem minha adoração ou com a minha adoração. Ele vai ser Deus sendo eu submisso a Ele ou não, né? Deus permanece fiel. Agora, havendo uma transformação em mim, eu abro espaço no meu ser, eu abro portas, links para que eu relacione com Deus, né? Para que cada um de nós tenhamos comunhão com o Criador. Isso que é importante entender. A restauração e o novo nascimento de Cristo em nós permite que nós
sejamos abençoados ao ponto, né, de receber de Deus inúmeras transformações, bênçãos, e a gente possa viver isso de forma muito abrangente. Olha o que diz Romanos aqui dentro dessa ideia da mente como líder, Romanos 8,5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Uma observação, irmãos, quando a Bíblia fala carne aqui nesse aspecto, ou até mesmo do momento que trata que as obras da carne são más, não quer dizer que nosso corpo, isso aqui que é mal, é nossa natureza, está tratando de natureza humana, tá? O homem interior como natureza. Então, quem inclina para as obras da carne, como está dizendo aqui, é quem está inclinando para a natureza pecaminosa do homem. Quem se inclina para as coisas do Espírito está inclinando para as coisas de Deus, tá? Então, sempre pense nisso. Não fique levando sua carne, ou seja, seu corpo, a um estado ruim, péssimo, de que, não, carne não converte, carne é má. Não. Carne é ótima, né? É a bênção de Deus, é o seu corpo, é o templo do Espírito. Porém, se essa natureza, agora sim, a minha natureza pecaminosa, dominar o meu ser, aí sim, aí eu vou estar praticando coisas erradas e ruins, tá? Ponto 2 do item 1, falando da liderança da mente, nós temos o poder da mente. O que é que diz nossa revista? Diz o seguinte: a mente humana pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo. É algo fantástico que Deus deu ao homem. Imagine a mente de Adão, né, no estado original. Acredita-se que Adão tinha a possibilidade de usar 100% da mente, né? E nós, estudos provam que estamos usando apenas 10% da mente e criando tudo isso que você está vendo por aí, né? Essa tecnologia incrível, tantas coisas fantásticas que o homem tem criado, não só na área de tecnologia, mas de saúde, de educação, de transporte, de produtividade, né? Nas lavouras, cada vez mais em áreas menores se produz mais, justamente pelo poder da mente, né? Agora, essa mente, se canalizada para o bem, maravilha. Mas se canalizada para o mal, queridos, né, vai também ter combustível, né? Então depende do alimento que se dá à mente. Seja um alimento espiritual, maravilha, nós caminharemos para as coisas do Espírito. Se nós alimentarmos nosso homem interior com os desejos pecaminosos, né, que se atribui aos desejos da carne, ou seja, desejos da nossa natureza pecaminosa, aí sim, né, também não tem limite, é sem freio, né? Um homem num estado de degradação, você pode esperar qualquer coisa ruim provinda dele. Um homem na mão de Deus também não se sabe tudo que Deus pode fazer, né? Inclusive, parar o sol, deter a chuva por 3 anos, olha como Deus pode usar um ser humano na mão dele, né? Seguindo a disputa pelo controle da mente, né? A revista trata o seguinte: há 2 pessoas distintas disputando a mente. Uma do lado de dentro, que é o Espírito Santo, e outra do lado de fora, Satanás, né? O Espírito Santo habita no seu espírito. Isso aqui eu quero fazer uma ressalva. Claro que o Espírito Santo habita no nosso espírito, mas ele habita no nosso ser também. Todo o nosso, a própria palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu coloco que o Espírito Santo só habita no meu espírito, ele não vai habitar no meu corpo? Então, peraí, né? Habitar em todo o meu ser. E o diabo, então, só vai tentar o meu espírito? Não, ele vai tentar o meu ser. Quando eu peco na totalidade. Quando eu erro na minha totalidade. Isso que eu queria dizer. Se eu sou cheio do Espírito, minha alma, meu corpo, meu espírito está cheio do Espírito Santo, né? Aí é quando eu vou colocar cada membro meu, cada parte do meu corpo cativo a Cristo, ou seja, subjugando as minhas intenções, para que eu não peque.
levar minha mente cativa a Cristo, ou seja, aquilo que induz eu ao pecado, é ter controle de todo o meu ser para que todo ele não peque, tá? Agora, claro, tem esta batalha espiritual, sim, né? Contra as coisas ruins. O tentador aproveita isso, né? Satanás aproveita. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Se estivermos em Deus, nós conseguimos vencer o mal, vencer a tentação. Diabo só vem tentar a gente aí, tentação só é permitida a nós dentro daquilo que nós suportamos. Então, se cedemos é porque a gente concordou com isso, aceitou se sujeitar às artimanhas de Satanás. Mas se você resistir, o que a Bíblia diz? O diabo fugirá de vós. Então, nesta guerra, nesse conflito, nossa atitude mental, nossa vontade, que é o item seguinte, é muito importante. Quando eu defino que eu quero servir a Deus, não tem jeito do diabo me segurar não, queridos. Vamos pensar no exemplo do filho pródigo. Dia que ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi para o meu pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, né? E arrependido lá, ele chegou e disse isso tudo para o pai, e o pai recebeu ele de forma muito carinhosa, né? Feliz, dizendo que o filho que estava morto reviveu, colocou anel no dedo, vestes novas. Mas o que eu quero dizer? Quando ele tomou essa atitude lá no ambiente dos porcos, né, que ele estava tratando, depois de ter perdido tudo, o diabo não foi capaz de segurar ele lá. Né? Mesmo que ele desceu tão profundo, mesmo que ele lá, numa situação tão difícil, houve um reconhecimento, quando ele decidiu voltar para casa, não teve diabo que segurou, entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, o maligno não o toca. Porque você em Cristo, protegido, escondido no esconderijo do Altíssimo, o diabo não tem autonomia para dominar a sua vontade, para possuir sua mente. Não tem, acabou, né? E é você em Cristo, fortalecido. Agora, quando nós afastamos de Deus, indiscutível, que a gente cai nas ciladas do adversário. Né? Isso não tem nem o que questionar. Agora, vontade e escolha, item 2, né? O valor da mente, da importância da mente, de ter ela em Cristo, abordamos. Agora eu quero dizer com vocês sobre as vontades, né? Ou seja, a atribuição que foi nos dado para escolher, né, queridos? Entre as qualidades de Deus em nós, eu gosto muito desta. Claro, ser um homem espiritual, ter, né, a vida de Deus, é muito importante. Mas quando Deus outorgou a nós o direito de escolha, irmãos, eu creio que aqui está um dos patamares mais elevados que trata da nossa semelhança com o Pai. Porque se eu redundasse nossa vida aqui na doutrina da predestinação, né, que Deus predestinou esse para a salvação e aquele para a condenação, e como os predestinistas ensinam que a gente não tem livre-arbítrio, não temos direito de escolha, Deus salva quem Ele quer e condena quem Ele quer, eu seria um objeto, uma marionete na mão de Deus. Aí Deus tal. Agora, quando Ele me dá o direito de escolher se eu quero ou não segui-lo, amá-lo, se eu quero ou não fazer o certo ou o errado, se eu posso escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, isso está em Deuteronômio capítulo 11, olha, fantástico, isso aí nos torna conscientes, né? E nos dá uma posição muito nobre, mesmo que o ser humano em alguns momentos está usando essa atribuição de vontade e escolha de forma ruim, escolhendo o mal, mas isso não diminuiu ele no sentido da excelência da criação, porque é aí que Deus nos fez diferente de todas as outras criaturas, né? Um animal não tem direito de escolher, eu vou escolher
isso ou aquilo, morar em outro lugar, mudar. Não, né? O cavalo vai ser cavalo e vai estar aí sujeito ao homem e pronto. Os animais que nós usamos para alimentação, você vai lá, cria, mata e come, né? O bichinho não tem nem jeito de escolher. Agora, nós sim, né? Escolhemos até matar um ao outro. Algo assim muito claro, usado para o mal, fica ruim, mas é uma das virtudes maiores que eu posso dizer que Deus nos deu para que a gente se torne imagem e semelhança dele, quando eu tenho essa autonomia de escolha. Agora, havendo essa autonomia, irmão, nós temos que perceber uma coisa: a gente vai colher resultados das nossas escolhas. Escolher eu posso, agora, escolher as consequências das minhas escolhas, não, tá? Consequência vai ter. Se eu escolho servir a Deus, as consequências virão desta escolha. As bênçãos de Deus, a aproximação de Deus. Se eu escolho me separar de Deus, as consequências virão conforme essa escolha, o fruto disso aí, tá? Então, se uma pessoa erra, escolhe errar, escolhe se afastar de Deus, pode ter certeza que as consequências que ele vai colher não serão boas, tá? Quem planta vento, colhe tempestade, diz a palavra de Deus. Então, não temos como fugir dessa lei da semeadura, do que se usarmos nossa escolha, esse direito tão maravilhoso que temos, a capacidade de escolher, para escolher mal, escolher as coisas ruins, nós vamos colher as consequências disso, tá? Então, olha o que diz a revista. O ser humano foi criado com a capacidade de escolher vida ou morte, bem ou mal. A vida de uma pessoa é consequência das suas escolhas. Presente e o futuro são consequências da escolha do passado. O discípulo de Cristo pode escolher ser obediente a Deus ou não, né? Não escolhendo, nós não escolhemos as consequências, nós colhemos as consequências. Ou seja, se eu escolho servir a Deus, eu vou colher as consequências de servir a Deus. Se eu escolho não obedecer a Deus, eu vou colher aquilo que é promessa na Bíblia também, ou mandamento, ou lei, né, diante daquilo que serão nossas escolhas longe de Deus, tá? Seguindo, precisamos aprender a fazer boas escolhas para tomar decisões corretas. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Isso está em Romanos 12:2, né? Ao perder a comunhão com Deus, o homem ficou sem base correta na qual pudesse tomar decisões. Somente agindo conforme a vontade de Deus podemos acertar novamente o alvo, né? Que é fazendo a vontade de Deus, escolhendo fazer a vontade de Deus, nós vamos novamente acertar, né? Ir para o lado correto. Beleza. Ponto 2, queridos, falando aí de alguns defeitos da vontade humana, nós temos o exemplo de Eva, que foi enganada pela serpente, e o diabo chegou e disse para Eva que o momento que ela comesse do fruto da vida, do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal lá, não é do fruto da vida, né, da ciência do bem e do mal, ela seria como Deus, abriria os olhos, conhecendo o bem e o mal. Então, diante desse quadro aí, nós muitas vezes nos deparamos com essa situação aí, de uma vontade imperfeita, né, tendenciosa a escolhas erradas. Deus tinha dito para Eva, olha, não coma, não caia nas ciladas aí, né, de comer esse fruto. Mas por causa do engano da mente, né, justamente porque com a queda há essa abertura aí da mente vacilar, né, nós somos tendenciosos, né, a uma mente inconstante, a uma mente ou uma vontade aí que nós vamos ter
falta de iniciativa, procrastinação, derrotismo, medo, né, de fracassar, falta de acabativa, obstinação, indecisão, vontade frouxa. Então, queridos, temos que ter muito cuidado, porque há esta lacuna aí na nossa vontade. Eu disse, né, entre as dádivas da criação, vontade, irmão, ter direito à escolha é fantástico. Mas se nós escolhermos mal, se nós pegarmos nossa escolha para ficar procrastinando, ficarmos sempre com falta de acabativa, eu achei isso muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas começam e não prosseguem. Quantos iniciaram servir a Deus e desistiram? Né? Não adianta começar a servir a Deus e parar no meio do caminho. Né? Nós temos que prosseguir, né? Ser constante e assumir a escolha de obedecer a Deus, né? De forma muito positiva, tá? Então tenha cuidado, porque se a gente não cuidar da nossa vontade e não zelar disso, a gente pode acabar escolhendo o mal, não controlando essa qualidade que Deus nos deu de escolha, e usá-la mal, né? Usá-la de forma ruim. Eu quero te estimular a escolher bem, tá? E o exemplo de uma boa escolha é Cristo, né? Cristo, ponto 3 aí do item 2, diz que ele escolheu buscar a vontade de Deus. Jesus se submeteu à vontade do Pai de forma magnífica, né? Mesmo na cruz, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita tua vontade. E em todo momento da história de Cristo, ele foi sujeito ao Pai, né? Colocando sempre a vontade do Pai em primazia. Isso é estar no trilho, é caminhar corretamente. Então, irmãos, Jesus como modelo aí para nós fecha isso, né? No sentido de colocar nossa vontade diante de Deus, para que a gente escolha a vontade dele e não a nossa. Isso é esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo, né? Sujeitar nossa vontade à vontade de Deus, para que ele domine. Procure isso, aprenda que você tem direito de escolher, mas o melhor é nós abrirmos mão desse direito e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, tá? É assim que procede um cristão. Ele tem direito de escolha, ele pode fazer o que é errado, mas o certo é ele abdicar desse direito e dizer: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, tá? Submeter a escolha de Deus. Finalizando, emoções, querido. Emoção, dentro das qualidades da alma aí, que nós estamos falando, né, de mente, vontade e a terceira emoção, ela é muito significativa. Nós não podemos ser guiados pela emoção, mas a emoção serve muito para termômetro, né, para saber como estamos. Se eu estiver triste, por exemplo, em um dia, quer dizer que tudo na minha vida está ruim? Não. Talvez foi um momento, um dia mau, né? Um dia onde provavelmente minha estrutura física não está boa, fiquei meio deprimido, mas tudo pode estar bem, né? Talvez não aconteceu nada grave, estou com saúde, provavelmente tenho meu emprego, tá indo tudo normal e surgiu um dia triste, né? Então não quer dizer que porque o dia está triste, agora Deus, né, vou morrer por isso. Não. Então, as qualidades da alma, vou dizer novamente, servem muito para termômetro, né? Qualidades das emoções. São amor, ódio, tristeza, alegria, né? Essas aí são essas atribuições que geram emoção, né? Deus, ele não está pedindo que nós, como cristãos, para fazer a vontade de Deus, sufoquemos nossas emoções, não. Nós podemos nos emocionar diante de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que as emoções, elas servem como termômetro e não como guia, tá? Vamos dizer, um dia fervoroso diante de Deus.
Foi maravilhoso, oramos, falamos de mistério, mas vamos dizer que amanhã eu não estou com todo esse fervor. Quer dizer que eu estou distante de Deus agora? Não, quer dizer isso não, né? Mesmo que um dia eu esteja com muito fervor e um outro dia eu esteja mais racional, focado talvez em atividades práticas da vida aqui, isso não quer dizer que eu me distanciei de Deus, né? Justamente eu só lidei com emoções, né? Daí, querido, lidando com as emoções, nós precisamos entender que o cristão ele tem que caminhar muito focado na razão, né? Na mente sólida, uma mente equilibrada. Está bem? Estou com Deus. Está ruim? Estou com Deus. Isso é razão, tá? Me alegrei? Glória a Deus. Estou triste? Glória a Deus também, tá? Deus é digno de honra e glória em qualquer circunstância. O que a Bíblia diz? Olha como a palavra diz a respeito de lidar com essas emoções. Olha, a Bíblia chega a dizer, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, comi, me alegrei, para a glória de Deus. Passei por um crivo, por uma prova, né? Foi difícil, talvez enfrentei uma dificuldade, uma doença. Aleluia, para a glória de Deus, é minha vida, vou prosseguir, tá? Então fique firme, não caminhe por emoções, tá? Use elas de forma favorável, porque quando eu me emociono, eu extrair valor disso é importante, porque, seguinte, irei, se eu ficar com ira, com raiva, não quer dizer que, eu desviei agora, porque eu fiquei irado. Irmãos, quero contar uma historinha para você ver como que as pessoas que não são instruídas a lidar bem com as emoções sofrem. Eu presenciei um momento num culto da igreja, isso há anos atrás, né? Porque tem mais de 40 anos que eu estou na igreja. Uma irmã que chegou no culto de Santa Ceia, na época a igreja dava essas oportunidades, né? Se alguém quisesse confessar um pecado antes de ceiar, podia, né? Então ela chegou no culto e para confessar o pecado dela, ela disse, irmãos, eu não posso ceiar hoje, mas eu quero pedir perdão, porque uma galinha entrou lá dentro de casa, pisou nas minhas panelas, eu fiquei muito raiva dela e mandei a vassoura nessa galinha e tal, e eu não posso ceiar. Então, irmão, você tem todo direito de ficar irado com a galinha que subiu nas suas panelas, né? Não quer dizer que isso te impede de ceiar, de ter comunhão com Deus, tá? Então, emoções, nós precisamos aprender a lidar com isso, tá? A ira, o que temos que fazer com a ira? Não guardar, porque ela vai virar raiz de amargura. Por isso que a Bíblia diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você ficou com raiva? Bora, busca a Deus, perdoa, trata isso, não guarde isso no coração, né? Para que você não venha gerar raiz de amargura. Mas, gente, muitas vezes na minha vida eu já fiquei com raiva e com vontade de dar pancada, né? Não dei, mas não quer dizer que isso me gerou barreiras no meu relacionamento com Deus. Tristeza, alegria, euforia, são termômetros para que você, né, trabalhe sua vontade, suas escolhas, mas não são algo para que você seja guiado por isso, porque passa rápido, né? De algum momento você está alegre, agora você já não está mais, ficou com raiva, não está mais. Então, onde que nós vamos trilhar? Na nossa razão, com uma vontade equilibrada, com sabendo escolher bem e usar nossas emoções como termômetros para escolher, para lidar, né? E nunca para ser guiados por elas, tá? Saiba se equilibrar aí, né? Entenda que emoção só se torna pecado quando você
processa ela para o mal, né? Se você ficou alegre, não vou usar o exemplo da alegria, não, né? Vamos usar um exemplo de emoção aí, da própria ira. A ira fica mais fácil aqui. Você irou e guardou essa ira no coração, ficou guardando mágoa contra alguém e não perdoou, a ira virou pecado. Agora, se você irou, não guardou no seu coração, ministrou perdão, largou essa ira para lá, ela foi só um termômetro das reações, dos fatos que aconteceram. Não virou um pecado, né? Por isso que nós não temos que ficar guiando nossa vida muito por emoções, elas passam, tá? Nós temos que ser sólidos, firmes como rocha, né? Aconteça o que acontecer, estou alegre, estou triste, chorei, sorri, fiquei com raiva, fiquei manso, estou com Deus, tá? Sempre com Deus, em todas as circunstâncias. Concluindo, irmãos, que possamos ajustar a nossa mente, vontade e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade e desfrutemos de uma vida em abundância. Numa fé sólida, tá vendo o valor da solidez ligado à vida, né? Uma fé sólida, não vulnerável por causa de emoções, né? Baseando em tudo na palavra de Deus, né? Pois a palavra permanece para sempre. Esse é o valor. Para que eu possa me ajustar em Deus, eu levo vontade, emoção e mente aos propósitos dele. E isso de forma sólida, não vulnerável, né? Nunca deixando para lá, procrastinando, desistindo. Não, prossiga, irmão. É um processo, prosseguir para o alvo da soberana vocação. É um processo de caminhada e mudança interna para que a gente seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe um domingo de paz para todos.